Olá, eu sou a Priscila Moraes, meu nome é Priscila Moraes, eu sou cristã e eu gostaria de compartilhar uma palavra para vocês sobre sexo oral. Muitas pessoas perguntam em muitos lugares se é pecado fazer sexo oral dentro do casamento, segundo a Bíblia. E o que a maioria dos pastores dizem é que dentro de Gênesis a Apocalipse, se você for procurar, você não vai encontrar nenhum lugar condenando o sexo oral dentro do casamento. Inclusive tem pastores que falam que Deus não condena nem o sexo anal dentro do casamento. Então eu quero compartilhar duas palavras com vocês, tá? E levando a vocês o entendimento do que significa essas palavras, que eu procurei saber no dicionário o que significa e a gente vai chegar a esse entendimento. Primeiro eu quero passar para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando lemos aqui, o versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Esse próprio corpo, em outras versões, você vai encontrar sua esposa ou vaso. O próprio corpo diz aqui esposa, está falando do casamento da pessoa. Então, que cada um saiba possuir a sua esposa em santificação e honra, não com desejo de lascívia. E aqui em cima, no 3, fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos, nos separemos da prostituição, lascívia. E aqui, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, essa palavra aqui, que a gente vê primeiro prostituição, a segunda lascívia e a terceira que é a impureza, essas palavras provêm de uma única palavra grega que significa porneia. Essa palavra porneia, ela tem um significado, na verdade ela tem vários significados, porque era relacionado a orgias que eram feitas na época, no tempo de Éfeso, no tempo da Bíblia, quando era relacionado à prostituição. Aí ele está falando o seguinte: o que está dizendo ali? Para que você que você saiba possuir com santificação e honra a sua esposa. E aqui está dizendo em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que está falando aqui? Que digno de honra entre todos seja o casamento, matrimônio, casamento, bem como o leito, relação sexual, bem como a relação sexual sem mácula. Mácula quer dizer sujeira, mancha. Bem como a relação sexual sem sujeira, sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Adúltero a gente sabe que é. Adúltero é aquela pessoa que adultera, é casado e tem relação sexual com outra pessoa. Isso é adultério. Impureza, o que significa impureza? Que está falando que dentro de um casamento, que é digno de honra, seja o leito sem a relação sexual sem sujeira. O que seria essa sujeira? O que seria essa mancha, essa mácula? O que significa isso? Porque o adultério já foi retirado aqui, já foi falado, adultério. Tá falando de impureza. Que tipo de impureza um casal pode cometer entre quatro paredes? Porque tem pastores que falam que um casal dentro de quatro paredes não pode cometer nenhum tipo de pecado, porque tudo que o casal faz entre quatro paredes é santo. Aí nós podemos ver o quê? O que diz a palavra. Na realidade, a Bíblia fala de forma genérica, geral, né? Fala sobre 4 tipos de pecados sexuais. O primeiro é adultério, que seria adultério e fornicação, né? Traição, uma pessoa casada que tem relação com outra pessoa, ou pessoas solteiras que estão em prostituição. Aí você fala assim: ah, não, mas a fornicação ela quer dizer prostituição, não quer dizer fazer sexo com a namorada. Acontece que namorada não é esposa. Hoje você larga dela, você arruma outra, amanhã você arruma outra e você está em prostituição. Então todo sexo que não tem compromisso é pecado. Então tá no primeiro tópico. O segundo é o homossexualismo, é condenado pela Bíblia. A Bíblia condena o homossexualismo. O terceiro é a bestialidade, é o sexo com animais. Que na Bíblia essa palavra você encontra bestialidade, depende da versão. E o terceiro é o sexo antinatural, tá? Então nós vamos tratar sobre sobre o sexo antinatural, tá bom? A gente vai falar agora qual que é o significado da palavra porneia. A palavra porneia, ela diz o seguinte: primeiro, ela quer dizer, primeiramente, relações sexuais ilícitas, né? Além das relações além do adultério.
Aí fala aqui assim, ó, imoralidade sexual, imoralidade, luxúria, aqui porneia, relações sexuais ilícitas, que é ilegal ou impróprio. A lascívia também está incluída em porneia, que é algo lascivo, luxurioso, lubricidade. E a prostituição também deriva da palavra porneia, prostituição, uso degradante que se faz de uma coisa. Tornar devasso, desmoralizar, desonrar, descer moralmente, rebaixar-se. A palavra grega aqui empregada, porneia, significa toda espécie de atividade sexual ilícita ou antinatural. Na verdade, a palavra impureza aqui de Hebreus, a palavra lascívia de lá de Tessalonicenses, a palavra impureza e a palavra prostituição, todos derivam da palavra porneia. Procure depois no dicionário, onde você quiser, pergunta para o seu pastor, o que significa a palavra porneia, vem do grego. Ela significa todas essas características. Aí, o que ela significa também? Luxúria. Ela significa também luxúria, sensualidade. Perversão, o que é perverter? Perversão de costumes. É pegar um costume, algo que é feito de uma determinada forma originária, e você transformar aquilo em alguma coisa que não é o original. Práticas antinaturais e licenciosidade. Então, nós estamos tratando da prática antinatural, porque o sexo oral é uma prática antinatural. Tem pastores falando por aí que sexo antinatural é só o sexo anal, porque lá em Romanos fala da mulher mudou seu modo natural. Sim, lá fala de sexo anal, mas aqui fala de sexo oral também. Aí diz o seguinte, como que nós vamos saber se é natural? Vamos saber o que é natural, para a gente saber se é antinatural. Natural, o que é natural? Relativo à natureza, que é conforme a natureza. Segundo as leis da natureza, inato, espontâneo, originário, lógico, em que não há trabalho do homem, não artificial, sem afetação, não foi afetado, é original, em que não há constrangimento próprio, que segue a ordem natural das coisas, simples, em que não é modificado, naturalidade, singelo caráter e índole. Então, gente, você pode ver aqui que a palavra impureza, lascívia, prostituição, todo tipo de palavra relacionada, tem uma outra versão que fala paixões sexuais baixas. Não viva com a sua esposa como os gentios, com paixões sexuais baixas. Que tipo de paixão você acha que a Bíblia está falando? Só o sexo anal? Por que não falou então a paixão sexual baixa, que está falando de uma? Está falando de paixões, é mais de uma. Então nós podemos ver que tem até um pastor que falou num vídeo dele assim que um homem vai ejacular na boca de uma mulher, ela vai ficar grávida? Não. Então não é natural. A realidade, gente, é que todo mundo sabe que sexo oral e anal não é natural. Não é natural. Você acha natural isso? Um homem ejacular na boca de uma mulher? Você acha natural colocar a boca num órgão genital? Você acha isso natural? Todo mundo sabe que isso não é natural. Então, o que acontece? A Bíblia, ela condena todo tipo de sexo antinatural. Gente, o que eu quero dizer, esse vídeo não é pra qualquer pessoa, não é pra homossexuais, não é pra pessoas não cristãs. Esse vídeo eu tô fazendo para casais casados cristãos. Pessoas que têm interesse em conhecer a palavra, em saber o que a palavra diz. Não é só nesses dois textos que eu citei que fala sobre a imoralidade, sobre o pecado e a imoralidade dentro do casamento. Tem outros textos que falam também. E se esses pastores querem dizer que não tem problema, que não tem pecado, que não existe nada na Bíblia que condena, eles falam isso mesmo. Eles falam isso porque sabem que as pessoas não leem a Bíblia. E ninguém procura saber, e ninguém tem interesse. Porque na verdade você vai ter interesse se você quiser realmente obedecer a Deus. Aí você busca e procura a verdade, porque